Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos à nossa aula 4. A nossa aula 4 também é dividida em 3 partes. Cada parte aborda um tema diferente, distinto. Hoje nós vamos falar sobre burocracia dentro das organizações. Depois nós vamos falar sobre o estruturalismo que estão dentro das organizações e também está na sociedade como um todo, né? E a terceira parte será sobre teoria comportamental. E dentro da teoria comportamental também a gente vai falar sobre desenvolvimento organizacional de maneira bem breve, assim. E aí a gente encerra a aula 4. Beleza? Todo mundo comigo então? Nossa aula 4, burocracia. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Burocracia também faz parte de uma abordagem estruturalista, tá? O que é uma abordagem estruturalista? Imagine o seguinte, que no final do século 18, muitos cientistas políticos, filósofos, estadistas, empreendedores, pioneiros daquela época, né? Eles tinham a necessidade de entender as melhores práticas na verdade, eles queriam mais entender mesmo como que a sociedade funciona, do ponto de vista estrutural, né? Como que é a estrutura da sociedade. E aí essa abordagem estruturalista, ela ganha força agora na década de 60 e 70, com algumas pessoas que a gente já conhece no meio aqui, acadêmico e tal. Então tem Foucault, tem Max Weber, que é um sociólogo. E aí você deve até me questionar assim, professor, que porra de sociologia tem a ver com isso? Desculpa pelo palavreado, mas que raios a sociologia tem a ver com isso? No fim das contas, toda a sociedade é feita por estruturas organizacionais. Eu já estou até repetindo isso demais. Então, família é um tipo de estrutura organizacional, empresas é um tipo de estrutura organizacional, associação de bairro é um tipo de estrutura organizacional, um núcleo de desenvolvedores front-end também é um tipo de organização, aquele grupo do WhatsApp é uma organização. Então, a gente leva em consideração que a abordagem estruturalista tenta entender essa dinâmica estrutural da sociedade. E aí ela é dividida em duas teorias, grandes teorias, né? A teoria da burocracia, essa teoria da burocracia que ela ganha muita força na década de 50, que o foco dela é na estrutura social. E aí nós temos a teoria estruturalista, que olha não só a estrutura, mas olha as pessoas que estão dentro dessa estrutura e o ambiente em que essa estrutura foi construída. E nada melhor do que falar de burocracia. Todos nós entendemos burocracia do seu jeito. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando falamos de burocracia é que nós lembramos do governo. A gente lembra de prefeitura, do governo do estado, do governo federal, a gente lembra da Receita Federal, a gente lembra da Polícia Federal, a gente lembra de delegacias, nós lembramos de posto de saúde, do SUS. Tudo isso, sim, tudo isso que vem na nossa cabeça usa muita burocracia, com certeza. Porque a burocracia é um recurso de garantir segurança de processo, tá? As burocracias, na verdade, elas surgem principalmente na era vitoriana. Então nós estamos falando de século XVI e XVIII. 16 a 18, melhor dizendo, né? A era vitoriana da Rainha Vitória, lá da Inglaterra. É claro que não foi ela que colocou isso. Na verdade, a própria sociedade via a necessidade de fazer isso. A sociedade naquela época era dividida em guildas, então existia uma guilda para artesão, uma guilda para pedreiro, uma guilda para alfaiate, uma guilda para ferreiro e por aí vai. Então era uma sociedade dividida por guildas profissionais, né, antes mesmo da Revolução Industrial. E aí é claro que essas estruturas foram surgindo justamente pela necessidade de reivindicação dos trabalhadores por um tratamento justo e imparcial. Aí nós temos de um lado, né, as guildas dos profissionais, e aí nós temos do outro lado os trabalhadores de um processo de revolução industrial. Então a primeira revolução industrial ela acaba acontecendo justamente nessa mudança aí de era vitoriana para a modernidade. Nós estamos falando de 1760. Então basicamente nós estamos falando sim de pessoas que precisavam se organizar para isso. E aí esse modelo burocrático surge, então, como uma reação a esse jeito cruel, esse jeito injusto de colocar pessoas, parentes em cargos públicos, de julgamentos tendenciosos que aconteciam em tribunais. Justamente, a burocracia veio para tentar proteger a sociedade contra a crueldade, contra o nepotismo e
julgamentos tendenciosos e parciais dos tribunais. Então, uma coisa muito curiosa, assim, né, a burocracia, só para vocês terem uma ideia, burocracia, a palavra buro, vamos fazer uma divisão aqui, buro, na verdade vem do francês, quer dizer toalha vermelha, mais ou menos assim, tá? E cracia vem de kratos, eu já falei isso para vocês em algum outro momento, kratos, que significa poder no grego. Basicamente, o buro, ele significa toalha, né? Mas no sentido de toalha de mesa de reuniões, tá? Depois, se você pesquisar certinho o que é burocracia, o buro, ele tem uma origem muito nada a ver, assim. Parece que é nada a ver, na verdade. Porque ele remete justamente à mesa de reuniões que essas guildas, que essas organizações de pessoas se reuniam, tá? Então, basicamente, seria o poder dessas decisões das reuniões, né? Ou seja, dentro dessas reuniões, nessas mesas de reuniões, regras surgiam, regras, tá? E aí a gente entende então que burocracia é o poder das regras, poder das leis. Justamente por causa desse motivo, a burocracia surge. Primeiro, existia uma fragilidade muito grande nas teorias da administração, o jeito clássico de administrar, de fazer estrutura e tudo mais, e também na teoria das relações humanas. Então existia aí também uma baita de uma fragilidade, principalmente porque a teoria das relações humanas é muito romantizada, né? Romantizada, no sentido de achar que é só tratar bem, é só sorrir que todo mundo vai te achar um bom líder, coisa tipo assim. Não é bem assim, né? Também surgiu como uma necessidade de criar um modelo mais racional, colocar racionalidade, razão nas organizações. E também surgiu como uma necessidade de trazer segurança para o tamanho das organizações que surgiam naquele momento. Pô, uma empresa gigante com 1000 funcionários numa época que nem computador tinha, era importante ter regras, sabe? Então, e aí é muito curioso que esse termo ele foi muito difundido pelo sociólogo Max Weber, quando ele meio que ressuscita a sociologia da burocracia, ou seja, uma sociologia que olha as estruturas sociais. E o Weber faz um trabalho muito fabuloso nesse sentido, né? E vocês, à medida que eu vou falando aqui, tentem traduzir isso para o dia a dia de vocês e para as empresas que vocês já trabalham, porque isso acontece, quer ver? O Weber, ele entende burocracia como uma estrutura social. Então existem várias estruturas. Ele propõe 3 tipos de estruturas diferentes. Quais são essas 3 tipos de estruturas diferentes que o Weber propõe? Ele diz que existe uma sociedade tradicional, uma carismática e uma racional, burocrática, ou a gente chama de normativa, tá? Normativa. O que quer dizer isso, na verdade? A tradicional, nós estamos falando de uma sociedade tradicional patriarcal, patrimonialista, conservadora. Geralmente é um modelo de reunião de pessoas, né, de organização de pessoas, que a gente conhece desde épocas da pré-história, muitas vezes. Então, nós estamos falando de clãs, de tribos. A família é um modelo de sociedade tradicional. A sociedade medieval de guildas, né, que eu estou falando aqui para vocês, também é nesse sentido. E aí ele propõe também para a gente um tipo de sociedade que é um tipo carismático. O que seria essa sociedade carismática? Depende muito da pessoa, de uma pessoa, para ela se organizar. Então, essa sociedade se organiza em torno de uma pessoa. Geralmente, movimentos religiosos, seitas, grupos revolucionários, eles surgem dessa forma, tá? Depende da mística por trás de uma pessoa. Geralmente, ela é arbitrária, ela é revolucionária. Então, grupos revolucionários, como as Farc, como foi o Che Guevara, né? Como foi Osama Bin Laden, que é um terrorista, mas ele usa do carisma dele para poder convencer um grupo, muita gente a seguir ele, né? Geralmente está relacionado a partidos políticos, a nações, a revoluções. Então, quando a gente olha esse tipo de sociedade carismática, essa sociedade ela sempre é organizada em torno de uma pessoa. E olha só, vocês vão achar bobeira isso que eu vou falar, mas tem todo sentido. Todos os seguidores de um influenciador na internet seguem
um modelo proposto por Weber lá em 1940. Tá? Weber então propõe que uma sociedade carismática depende de uma pessoa mística, né? Ou então mítica, como por exemplo Pablo Marçal. Cara, Pablo Marçal tem milhões de seguidores e muita gente entende ele como, tipo assim, Deus no céu e Pablo Marçal na terra. E assim, ele é muito bom no que faz. Eu não tô tirando o mérito dele, não. Ele é muito bom no que faz. Só que o fanatismo por trás dele é o que determina esse tipo de caracterização de sociedade. Então, todos esses seguidores, esses 20 milhões de seguidores que ele tem, no fim das contas, só seguem ele por causa do seu carisma, tá? Mas a gente encontra isso no espectro político. Bolsonaro tem seu carisma, Lula tem seu carisma. Até personagens controversos da sociedade tiveram seu carisma, como por exemplo Hitler também, porque ele movimentava uma legião de jovens e ele conseguia convencer muitos jovens a adotar a causa nazista, né, do partido nazista, que hoje todos nós sabemos que é criminoso, né, e tudo mais. E aí nós temos o tipo de sociedade que é a racional, a burocrática, a normativa, que depende de lei. Tá? Depende de algum tipo de lei. Que tipo de sociedade é essa? É uma sociedade racional. Tem objetivos, meio, começo, meio, fim, coisa do tipo assim, tá? Ela foi criada com propósito, esse tipo de sociedade. E aí a gente entende o Estado moderno assim. O Brasil foi fundado utilizando essa racionalidade. Então a República Federativa do Brasil foi forjado pensando nessa racionalidade. Então Estados modernos, empresas, exércitos, elas se utilizam desse modelo, desse tipo de sociedade. Todos os três existem, tá? Nenhum veio para substituir o outro. Todos os três modelos de sociedade existem. Tá aí, né, no nosso dia a dia. E aí é claro que para ela funcionar, existe a figura das pessoas que exercem autoridades nela. E aí o Weber fala assim, para cada tipo de sociedade existe um tipo de autoridade. Então a autoridade para a sociedade tradicional é um tipo de autoridade tradicional também. Então está muito ligado ao poder herdado, baseado numa herança. Então, numa sociedade patriarcal, quem que recebe os bens do falecimento do patriarca? É o filho mais velho. Digamos assim, na sociedade medieval era assim, tá? Mas esse tipo de poder tradicional, ele é passado assim de maneira orgânica dentro das empresas, tá? Então, por exemplo, o dono viaja, quem que vai tocar a empresa agora? O filho do dono, a filha do dono. Geralmente é assim que acontece, esse tipo de poder é herdado. Ele depende, o que legitima esse tipo de poder? O que dá legalidade, legitimação? É a tradição, hábitos, usos e costumes, tá? Geralmente era muito mais recorrente na era feudal, tá? Mas quando a gente fala de patrimônio, é até hoje assim, tá? O Código Civil brasileiro trata das heranças dessa forma, de forma tradicional. Então, na ausência da família, os filhos são herdeiros, né? Hoje colocou todo mundo, né? Mas ainda existe esse modelo. Numa sociedade carismática, o tipo de autoridade também é o carisma. Então, não é racional, também não é herdada, também não é transferível, não é delegada, eu não posso passar para outra pessoa, mas ela é baseada no carisma, ou seja, no personagem, na pessoa que se vende como líder. Então a gente olha pessoas assim, eles têm traços de heroísmo, de misticismo, de poder mental, de líder, de influência. Basicamente, as pessoas são devotas a esse tipo de líder, tá? São devotas a esse tipo de líder. O velho da van, por exemplo, é um cara muito carismático. Outro dia eu fui comprar alguma coisa lá na loja da van. Entre as coisas que eu ia comprar, tinha lençol, tinha colcha, tinha camisa, tinha até um ferro de passar roupa. Conversando com a funcionária do caixa lá, ela falava tão bem do velho da van, que era um bom patrão, que ele vinha uma vez por ano na loja e não sabia como que ele dava conta de uma vez por ano, porque eles têm 150 lojas espalhadas no país. Cara, é um nível de devoção curioso, até objeto de estudo, tá? E aí nós temos a sociedade legal, que o tipo de autoridade também, ela é racional, ela é legal. Esse tipo de autoridade, ela é por lei, por norma. Então, por exemplo, um delegado, ele passa num concurso público, então ele tem autoridade porque a lei dá autoridade para ele. E ele só
é delegado porque a lei também regulamentou o jeito que ele foi recrutado. O próprio concurso público é uma ferramenta da burocracia, tá? Concursos públicos de qualquer jeito é burocracia. E o traço da burocracia é justamente a meritocracia. Só entra no cargo de juiz, de delegado, aquele que passar na prova, aquele que for apto para assumir o cargo. Então, o que legitima a meritocracia, esse tipo de autoridade? É a própria legislação, a regulamentação, uma norma interna. Por exemplo, eu me tornei coordenador recentemente do curso de administração. O que deu essa autoridade para mim? A própria nomeação da empresa. Então, eles faz uma alteração na minha carteira de trabalho, uma anotação, emite uma portaria dizendo que agora o Thiago é o coordenador do curso de administração. Então, ele dá essa autoridade legal para que eu possa administrar o curso. E o aparato administrativo deste modelo é a própria burocracia, tá? Então, a burocracia ela surge como movimento necessário, tá, pessoal? É necessário porque a própria economia se desenvolve de um jeito muito rápido, o próprio dinheiro precisou ser impresso, então tem que ter regra para a criação de dinheiro, para o Estado se organizar, para as leis se organizar, para os 3 poderes se organizar, para as empresas poderem se organizar. Tá? As próprias tarefas administrativas do Estado elas surgem como burocracia, né? E as próprias características do desenvolvimento, das tarefas administrativas das empresas mesmo, tá? Das próprias empresas. E aí, é claro, né, a própria burocracia ela exige uma superioridade técnica das pessoas que executam essas tarefas administrativas. Vocês estão fazendo esse curso não é à toa. Olha os efeitos da burocracia aqui. Vocês estão fazendo um curso porque, de acordo com a legislação, vocês só vão ser considerados bacharéis em sistemas de informação se passar pelo processo. Isso é a lei, tá, que diz. Então, a lei garante a superioridade técnica para a função de vocês. Vocês serão bacharéis em sistemas de informação, porque vivemos uma sociedade burocrática em que, para garantir a eficiência da execução do trabalho dentro da área, é necessário um título. Então, vocês terão um título de bacharel em sistema de informação, porque esse título garante a superioridade técnica baseada nesse modelo burocrático de sociedade que a gente vive. E aí, é claro, né, nós temos umas características da burocracia. A burocracia, ela basicamente, fala muito sobre regras, aqui. Então, nós estamos falando de regras. Então, a burocracia. Regras, caráter legal nas normas, regulamentos. Também tem caráter formal nas comunicações. Então, as comunicações são todas documentadas. O e-mail é uma forma de burocracia. Um memorando é uma forma de burocracia. Um chamado para você atender no suporte é burocracia, tá? Então, não adianta a gente achar que é algo retrógrado, algo que, na verdade, foi criado para proteger um procedimento ou um processo. Ela também tem caráter racional de divisão de trabalho. Ela é impessoal, então a regra ela foi criada não para favorecer Beltrano em detrimento de Cicrano. Na verdade, ela foi feita para tratar todo mundo com igualdade. E a gente sabe, tá? Existem falhas. Mas a sua essência é essa que eu estou passando aqui para vocês, tá? Ela também determina a hierarquia, a autoridade, rotinas, procedimentos, competências. A questão das competências aqui entra os concursos, os processos de seleção de empresas, tá? Então, tem que montar um currículo, se inscrever lá na vaga que está no site da empresa, é chamado para entrevista, aí você tem que se vender como entrevistado e tudo mais. Então, basicamente, isso aqui é meritocracia. A própria especialização da gestão, a profissionalização das pessoas que participam da empresa e a tentativa de prever os comportamentos das pessoas. No sentido assim, o chamado foi aberto de suporte. É previsível que alguém atenda esse chamado, entendeu? Então essa é a ideia. Ninguém pode ignorar esse chamado na empresa. Essa é a ideia da previsibilidade da teoria da burocracia segundo Weber. E aí, é claro, né, profissionalizar o participante da burocracia, primeiro, a formalização que vocês estão fazendo aqui no curso superior da FAP, mas tornar vocês especialistas, vocês receberem um salário compatível à especialidade de vocês, ocupar um cargo
um nome de cargo. Ah, eu sou front-end, eu sou back-end. Não, eu sou responsável pelo UX. Enfim, não importa. A especialização é justamente isso. Dá nome ao cargo, né? Vai ter hierarquia, enfim, vai no fim das contas respeitar todas essas características aqui. Depois sugiro que vocês olhem com calma esse slide. E é claro, né, a burocracia tem suas vantagens. Qual que é a vantagem? Você torna todos os processos mais racionais, as decisões das empresas começam a ser mais rápidas, mais fluidas, as rotinas também se tornam padronizadas. Então a ideia de você construir um chamado para prestar suporte para o usuário numa organização de TI é justamente para que você consiga fazer as rotinas de maneira uniforme, que ganhem com produtividade e, o mais importante, dar confiabilidade para o processo, tá? Talvez a palavra de ordem aqui é confiança nesses processos. E aí, é claro, tem inúmeros benefícios para a organização. No fim das contas, tá? Todas essas características da burocracia, elas foram pensadas pelo Weber de modo que toda regra que for criada para uma organização, para um estado, para uma empresa, ou para um país, ou para uma autarquia, é justamente para tentar trazer previsibilidade do comportamento humano através da padronização das tarefas, tá? Padronização das tarefas, dos desempenhos e por aí vai. Por quê? No fim das contas, a burocracia ela busca o que todas as outras teorias que a gente já falou também buscam, que é eficiência organizacional. Então, basicamente, a burocracia, ela traz pra gente, vamos voltar aqui pro slide, ela traz pra gente essa missão. Eu crio regras para quê? Para que ninguém fuja do padrão e para que a empresa não faça as coisas com péssima qualidade. Só que a burocracia também tem seus defeitos. Então os primeiros defeitos da burocracia é que, primeiro, as pessoas ficam muito focadas nas normas. É só você conversar com alguém muito burocrático ou burocrata que você vai ver. Ele vai falar de regulamento, de norma, nunca foi feito assim, tá escrito aqui no papel, coisa do tipo assim, tá? O problema da burocracia é que ele cria muito formalismo. E muitas vezes, inclusive nos dias de hoje, muito papel. Então o excesso de papelório é evidente. Faz com que as pessoas fiquem cada vez mais resistentes às mudanças. E faz com que também esses relacionamentos não sejam tão personalizados assim. Ou seja, você tira um pouco o ser humano do contato humano e aí você começa a tratar as pessoas como regra. É só olhar o SUS, por exemplo. É apenas mais um que está sendo atendido. Então você chega lá, deu entrada de atendimento, é apenas mais uma pessoa. Não é o Tiago, não é o João, não é a Maria. É apenas mais um número do NIS ou do número do SUS que chegou lá e abre um prontuário e fica na fila para ser atendido por um especialista. Tá? Então, as disfunções da burocracia, todas elas, é uma forma crítica da gente olhar a burocracia. Excesso de regras, excesso de papel e demora, muita demora para acontecer as coisas, tá? Muita demora. E aí, é claro, né, o Weber ele previa isso também, que a própria burocracia pode tornar a organização cada vez mais demorada, mais difícil, né, de se trabalhar e difícil até de entregar valor para o cliente. E aí ele propõe o seguinte, o sistema burocrático, para ele ser bom, primeiro, a gente tem que ter previsibilidade de comportamento, ou seja, para cada regrinha, uma atitude das pessoas. E para cada regrinha que não foi cumprida, existe uma disfunção. E aí ele diz o seguinte, existe um problema, né? Para você evitar as disfunções dentro das empresas, alguém tem que controlar as coisas. É por isso que na área de tecnologia da informação, por exemplo, nós temos a figura do Scrum Master, que é o cara responsável para ajudar vocês a ganhar em produtividade justamente as demandas ou os chamados, entre aspas. Justamente porque ele controla exatamente o comportamento que cria a disfunção. Ou seja, imagina, você está sem tempo para fazer determinadas atividades e você só foca em uma e a outra não. Então já está perdendo eficiência. Então a ideia do controle é justamente dentro da teoria da burocracia, a ideia do controle é tentar remediar essas disfunções, tá? Então o excesso de controle dentro da burocracia é enorme, tá?
Você cria muito papel, muito ficha, muita planilha, um relatório, muitas outras formas de você tentar controlar as pessoas, tá? E aí, é claro, né? Quanto maior o grau da burocracia, quanto maior o grau da burocracia, maior o excesso de normas e procedimentos. Quanto menor o grau de burocracia, maior é a escassez de procedimentos. E assim, a falta de burocracia lembra muito anarquia, ou seja, bagunça. A falta de burocracia lembra bagunça. E não tem como, tá, pessoal? Toda organização, não importa, inclusive o Facebook, ele tem burocracia interna, tá? Não tem como fugir da burocracia. E é justamente quando a gente olha essas dimensões da burocracia, muita burocracia ou pouca burocracia, a gente percebe o que acontece com o excesso de burocracia, o excesso. Super especialização, muita ordem, disciplina, excesso de papelório, de papel, de regrinhas. O foco fica nos cargos, nas exigências, e você torna a empresa cada vez mais rígida. E a escassez da burocratização cria a sensação de desordem. Tá? As contratações são feitas do jeito errado, as decisões são feitas para proteger outras pessoas, isso é muito ruim, né? Existe uma liberdade excessiva, as pessoas fazem o que quer na hora que quer, sem padrão de qualidade, ninguém cumpre a regra. Né? Mas no fim das contas, talvez a maior crítica mesmo sobre a teoria da burocracia é o excesso de papel, tá? Que ela cria, o excesso de regra, o excesso de procedimentos para fazer a mesma coisa, né? Então existem muitos processos dentro da burocracia. A própria justiça, tá, pessoal? Ela é um espelho do que é a burocracia. Tanto é que nós falamos de processos judiciais, justamente por isso, tá? Porque o próprio processo, o que é processo? Processo é uma sucessão de atividades uma atrás da outra de maneira lógica. Então, essa daqui só acontece antes dessa e por aí vai. Existe uma etapa a ser cumprida. Tá? Então, isso é burocracia. Na próxima aula a gente vai falar então sobre o estruturalismo. Até daqui a pouco.